Bom, Júlia, você quer iniciar falando? Aí depois eu entro. Sim, eu quero começar o nosso encontro. Primeiramente, eu quis dizer para todas as pessoas, tem só 3 pessoas, mas de qualquer jeito, espero que tenhamos mais pessoas hoje, seria muito melhor. Mas, olha, é muito importante participar de qualquer jeito na comunidade, porque estamos no início da nossa comunidade e é difícil, porque, por um lado, temos que atrair as pessoas, temos que mostrar que, olha, tem algumas atividades aqui, mas, por outro lado, tem bastante pessoas que estão olhando. O que está acontecendo? Eu vou esperar de mais atividades. Mas, para fazer mais atividades, é necessário ter participantes naquelas atividades, por causa disso, é muito, 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 muito importante para nós participar nos encontros, não sei, deixar os comentários para as publicações, fazer qualquer coisa, se não se escrever sobre as sugestões, não sei, pode reclamar, fazer qualquer coisa de verdade, porque qualquer tipo de feedback pode ser feedback negativo. Eu acho que feedback negativo é feedback positivo também, porque se vocês disserem que, olha, aquele formato foi ruim, eu não gostei daquele tema, ou não gostei daquele, não sei, encontro. Olha, nós vamos saber que essa coisa não funciona, é necessário mudar aquela coisa e eu percebo isso como coisa positiva. Na verdade, é muito, muito importante. Hoje nós decidimos experimentar com um formato novo, porque pensamos sobre as atividades da comunidade, que, por um lado, podemos fazer webinars para as pessoas, para os participantes da comunidade. Por outro lado, bem legal, é bem bacana falar com as pessoas, discutir sobre temas diferentes, mas encontrar só para discutir é um pouco estranho. Por causa disso, decidimos colocar toda vez algum tema para falar, não sei, talvez achar algumas soluções dos problemas, ou só compartilhar os pensamentos, as preocupações também, pode ser bem útil, na verdade, acho que para toda pessoa, ou talvez eu e Duda possamos fazer alguma coisa dentro da comunidade para ajudar as pessoas. É você receber qualquer ideia. É isso, Duda, pode começar também. Obrigada, Júlia. Bom, Fábio já é figurinha carimbada aqui na nossa comunidade. Fábio, muito obrigada por mais uma vez apoiar o nosso projeto. Meninas, Silvia e Carolina, muito prazer, sejam muito bem-vindas. É muito bom a gente ver rostos novos, significa que a gente está conseguindo alcançar mais gente, e é esse o nosso objetivo, impactar. É, bom, só explicando rapidamente. A gente decidiu fazer esse novo formato porque a gente sentiu que encontros presenciais realmente podem ser um pouco difíceis para as pessoas, principalmente pessoas que moram fora de São Paulo, né? A ideia é a gente fazer encontros presenciais também em outras cidades futuramente, mas também trazer um tema pertinente para a gente poder discutir, né? Para a gente poder discutir, enfim, se vocês têm alguma dor, digamos assim, no dia a dia de vocês, como o Fábio estava falando, demanda de projetos, não tava, não sei se ia conseguir entregar ou não. Então, qualquer coisa que vocês sintam que no dia a dia de vocês é uma dorzinha ali e a gente consegue, sei lá, arranjar soluções juntos, né? Para esse encontro, a gente propôs um tema de entender o papel do moderador hoje e daqui para frente, né? Pensando que muita coisa mudou de 10 anos para cá. E daí, se vocês quiserem até falar quanto tempo vocês estão no mercado, o que que vocês fazem, mas muita coisa mudou, tanto para o moderador, tanto para o Product Manager, mudou muita coisa. Então, o que que mudou e o que que a gente está precisando se adaptar a essas mudanças, né? Então, se vocês quiserem fazer uma breve apresentação de vocês, o Cris está entrando. Se vocês quiserem fazer desculpa, uma breve apresentação, mas bela, inclusive, de vocês, só para a gente se conhecer rapidamente, só para a gente entender se vocês são de pesquisa, de marketing, e daí a gente inicia. Oi, Cris, tudo bem?
Oi, tudo bem? Desculpa entrar atrasado. Imagina, a gente está aqui em umas breves apresentações. Bom, eu e a Júlia a gente já falou. Vou dar a palavra para as meninas, que são Uhum. meninas novas aqui da comunidade, a Silvia e a Carolina. E daí depois, se você quiser fazer uma breve apresentação, falar a Tá. sua área de atuação, né? Se é pesquisa, se é marketing, só para a gente se conhecer rapidamente. Beleza, obrigado. Obrigado, Júlia, pelo link. Que bom que funcione. Bom, Bem, eu vou eu, falar então. sim, sim, Vamos sim. lá, Silvia. Então, meu nome é Silvia, eu sou completamente nova aqui. Eu entrei essa semana na comunidade porque eu estou fazendo uma transição de carreira. Então, eu quero entrar nessa área de pesquisa. Eu sou psicóloga de formação, então eu gostava bastante da pesquisa qualitativa, de entender o comportamento humano. Eu adoro essa parte de psicologia. E só que eu estava trabalhando com recursos humanos. Então, eu era HRBP numa empresa de pesquisa de satisfação. E eu estava muito mais interessada não na parte de recursos humanos, das pessoas, dos colaboradores ali, eu estava mais interessada em outras fontes da psicologia, em outras coisas que eu poderia fazer da psicologia. Então, dentro do RH, eu aplicava pesquisa qualitativa, quantitativa, e ia me apaixonando cada vez mais por isso. E daí, quando eu saí do RH, eu pensei, o que que eu vou fazer? Porque a psicologia clínica não me chama muita atenção. Só que eu também pensei em fazer um mestrado, pensei, mas a academia, assim, a parte acadêmica, eu não sei se é bem o que eu quero, né? E descobrindo, né, nessa parte de tecnologia, vi esse mundo do UX Research, de pesquisa e tudo mais, e me interessei. Então, eu comecei a fuçar, fazendo bastante cursos, aprendendo, tô bem no comecinho ainda, e encontrei a comunidade, falei com a Júlia, um pouquinho ali por mensagem e tô bastante empolgada. Então eu não vou conseguir contribuir muito, mas tô aqui para aprender e qualquer coisa, vamos nos conectar aqui. Não, pelo contrário, eu acho que você é uma peça fundamental aqui hoje para a gente fomentar conteúdo. Seja muito bem-vinda e obrigada. Carol, quer falar? Oi, gente. Meu nome é Carolina, pode chamar de Carol, mais fácil. A minha história é um pouco parecida com a da Silvia. Eu também sou formada em psicologia, mas eu não, também assim, não gostei de atuar na área clínica. Aí tentei fazer alguns estágios RH, também, parece que não é muito isso. Aí acabei a faculdade e falei, e agora, né? Psicologia eu já vi que não quero muito. Aí, só que cheguei na pesquisa um pouquinho diferente, né? Que eu gostava muito de cosmético, sempre gostei, fui apaixonada, assim, por tendência de cosmético, esse universo da beleza, eu sempre gostei muito. E aí, pesquisando ali algumas coisas, encontrei uma faculdade de cosmético, que é tecnólogo em cosmético. E aí eu comecei essa faculdade e quando eu estava lá, fiz um estágio na Natura, em avaliação sensorial, que é pesquisa, né? E aí eu era mais assim em desenvolvimento de produto, mas foi aí que eu inseri na pesquisa, descobri esse universo da pesquisa, porque na faculdade, na psicologia a gente não olha tanto, né, para uma pesquisa com consumidor, por exemplo. Eu já gostava da área de pesquisa, mas era mais pesquisa acadêmica, eu também fiquei nisso, né? Ah, vou fazer um mestrado, não vou, o que que eu vou fazer da vida? E aí fui para cosmética, fui para Natura, encerrei meu estágio lá e amei essa área de pesquisa. E aí consegui o emprego onde eu tô hoje, que é no Instituto de Pesquisa. E aí já faz 3 anos que eu tô aqui e mais 2 anos que eu fiquei na Natura. Então aí 5 anos na área de pesquisa, mas todo dia aprendendo assim coisas novas, diferentes. Eu falo que às vezes a gente vê que tem dia que eu falo, nossa, acho que eu não sei nada, eu preciso aprender mais, sempre em busca de conhecimento. E aí eu encontrei, né, a comunidade, faz uma semana também que eu entrei, aí também conversei um pouquinho com a Júlia, e aí tô animada pros encontros e entender como que funciona. Ai, que legal. Bom, coincidências que nunca são coincidências na vida, né? Que vocês duas estão aqui, que bacana. Oi, Cris, vamos lá? Bom, Cris eu conheço já há um tempinho, né, Cris? Verdade. Eu tava procurando na janela aqui que eu tava procurando um negocinho. Sim, a gente já teve junto algumas vezes, né? E com a
Júlia, a gente já trocou também algumas mensagens, e essa semana um pouco mais intensa, falando um pouquinho de café, inclusive. Semana que vem a gente deve se encontrar. Prazer falar com todo mundo e fazer parte do grupo, né? Eu estou na comunidade, mas ainda não interagi na comunidade, não fui em nenhum encontro por uma questão de agenda, mas pretendo estar no próximo e que bom que eu lembrei, eu dei uma olhada na agenda para estar aqui com vocês hoje. Bom, Christian, formado em administração de empresas e fiz alguns cursos lá em Harvard também, trabalhei em marketing praticamente, bom, até hoje eu considero que seja marketing, né? Eu boto de certa forma a pesquisa dentro do mundo, do universo expandido do marketing. De fato, na cadeira de marketing, eu trabalhei durante 20 anos em grandes multinacionais, Gillette, Colgate, Perdigão, Cirque du Soleil e tal. E além desses 20 em marketing, trabalhei 7 em CMI, em pesquisa de mercado de fato, na Colgate Palmolive para América Latina. Então ali era pesquisa pura. Então eu não trabalhava com a parte de tracking, Nielsen, Kantar, e sim com as pesquisas que envolviam muito, que o meu cliente era a vice-presidência comercial, então trabalhava muito com varejo, com shopper, shopability, gôndola, missões de compra, preferências e likes, dislikes de bandeiras, de canais e etc. Então trabalhei muito com pesquisas e aí cansei dessa vida. Aí trabalhei em 2 startups depois da Colgate. Cansei dessa vida de chefe subordinado e fui abrir minha consultoria na como é que chama? Pandemia, que é a Cubic. Então a Cubic tem 4 anos. Nesse ano de 2019, de março até 2 semanas atrás, eu estava integral a convite da presidente da América Latina na Advantage. Advantage é um instituto de pesquisa que basicamente tem um produto, mas a base dele é pesquisa. No Brasil, a gente fala com mais de 8 mil pessoas no ano, mais de 400 empresas envolvidas, é gigantesca a pesquisa, pesquisa com foco em varejo e indústria. O nível de colaboração entre os dois é uma empresa que está em mais de 35 países, e eu fiquei até 2 semanas atrás e saí porque não vão ter dinheiro para me pagar ano que vem, então falou, infelizmente a gente quer trabalhar com você, vamos ver outros formatos mais curtos e mais baratos, mas então você volta com a consultoria, então eu estou voltando com a Cubic. Eu estou, então, nessas últimas 2 semanas, junto com o ChatGPT, que eu estou apaixonado, trabalhando no reposicionamento dos meus produtos, a minha oferta, minha proposta de valor. E na Cubic, eu tenho 4 serviços, e um deles é o que eu chamo de consultoria, CMO as a Service, Advisor e palestrante. Mas no braço consultoria é basicamente pesquisa. Então, eu faço grandes projetos de pesquisa que acabaram, a maioria deles sendo para varejistas, que envolvem aí etapa qualitativa, quantitativa, análise de base de dados, uso de CRM, captação de dados de ponto de venda, e a parte quali, que eu entendo que seja mais o foco aqui, aí sim, online, one-on-one com a liderança das empresas, entrevistas de profundidade, né? E a parte também de focus groups, ou online, fiz em sala de reunião, dentro do supermercado, e as de dentro do supermercado, que os clientes foram para uma salinha da área administrativa do supermercado, a gente também rodou a loja com os clientes, o que foi muito legal para pegar as impressões em loco, onde eles fazem as suas compras. Então, é isso. Então, eu não me considero um cara de pesquisa, mas eu sou um cara que também faz pesquisa, mas sempre tive essa mente curiosa de perguntar. Enfim, é um prazer estar aqui para trocar e aprender com todo mundo. Legal. Bem-vindo, Obrigada. Cris. Obrigadão. Gente, então, a gente tinha sugerido um tema. Você quer falar? Acho que Fábio também. Sim. O Fábio Beck, Nós desculpa. conhecemos o Fábio muito bem por causa disso que, não vale a pena, já conhecemos aí. Mas Fábio, acho você quer fazer uma breve só para o pessoal te conhecer? Desculpa, é que como a gente já te conhece, perdão. Né, é verdade, eu já sou bem participante aí do grupo, né? Bom, eu sou o Fábio Gomes, eu trabalho em pesquisa já há bastante tempo, há 27 anos, completados anteontem, e Parabéns. obrigado.
E eu sempre trabalhei em instituto de pesquisa, entrei lá na época da Research International ainda, como trainee. Depois eu trabalhei em GfK, Ipsos e outros institutos, né, Ibope. Trabalhei em vários institutos de grande e médio porte. E desde 2018, início de 18, eu sou freelancer, né? Eu faço tanto projetos quantitativos, que é a minha formação de 98 até 2017 foi basicamente quantitativa, mas eu acompanhava trabalho de moderação, coordenava operacionalmente os estudos qualitativos, aí eu resolvi também oferecer, né, esse trabalho de moderação com o apoio de um cliente. Então, hoje eu faço tanto projetos quantitativos quanto qualitativos, sempre com foco em auxiliar os institutos de pesquisa. É muito raro de eu fazer um trabalho para cliente, a não ser que algum parceiro fale, olha, estou te indicando, mas isso é muito raro. É mais os institutos mesmo. Então, tenho esse posicionamento. E estamos aí, né, fazendo. Eu brinco que eu acordo fazendo o teste de produto, entrevisto um médico à tarde e termino a noite falando sobre carro, né? Então. A gente tem essa questão eclética, né? Por ter muita experiência em vários tipos de pesquisa, tem essa questão eclética. É isso, gente. Não vou falar muito, não. Obrigada. Tá bom. Obrigada, Fábio. Duda, eu não sei se nós temos que nos apresentar um pouco ou não, porque tem pessoas novas, em duas frases. Sim, Tipo, bom, duas frases. Eu sim, sou, também trabalho com pesquisa de mercado, sou moderadora há 15 anos já, trabalho com pesquisa de mercado. Há 6 anos sou autônoma e há mais ou menos 7, 8 meses eu e a Júlia nos juntamos aí para construir essa comunidade junto com vocês e promover isso que a gente está fazendo. sim, vou contar sobre mim também em duas frases. O meu foco é pesquisa qualitativa, eu faço projetos na América Latina e também um pouco fora da América Latina, porque tenho clientes nos países diferentes. Sou russa, moro aqui no Brasil por 3 anos. Antes eu trabalhei em Cantar por 6 anos. Trabalhei na marca de Work como Product Manager e depois decidi voltar na área de pesquisa e tenho a minha própria agência. Já abri empresa aqui no Brasil também. É isso, em duas palavras. Então, pessoal, a gente tinha sugerido o tema, porque na verdade é uma dor minha, e eu queria entender se é uma dor de vocês também, de entender para onde está indo o papel do moderador daqui para frente, né? Frente a novas tecnologias, frente a novos formatos de pesquisa, né? E de que forma que nós conseguimos agregar ainda valor ao nosso trabalho e mostrar para o cliente o quão, né, importante é ter ali um moderador para pesquisa. Eu vejo muitas empresas lançando aplicativos, lançando soluções, lançando isso e aquilo, e a gente precisa, lógico, estar aberto às novas soluções, mas também entender para onde vai o nosso papel. Eu não sei se vocês também têm essa preocupação, se já passou pela cabeça de vocês esse ponto, Fábio, Cris, vocês né, que já estão inseridos aí em pesquisa. É, eu acho que na qualitativa, um diferencial é a escuta ativa que um ser humano pode ter. Que eu não sei até que ponto uma máquina vai poder ter. Eu acho que um bom condutor, um bom facilitador, né, de uma discussão, de uma conversa, seja one-on-one, seja num grupo, mini grupo, num grupo, seja lá como quiser chamar, é, é ler o corpo e os gestos de quem está falando para entender se a fala conversa com o que realmente tem em mente. E, bom, antes disso, a capacidade de deixar a pessoa solta, depois, a capacidade de ler o que ela está falando e de, ao identificar sinais físicos ou até na fala, ela encontrar oportunidade de explorar o que não estava, inclusive, programado. Porque quando a gente tem um roteiro, o roteiro é roteiro, não é um questionário. Então, eu acho que aí está a riqueza do ser humano dele participar, e eu, particularmente,
Eu acho que até agora, né? Eu estou usando bastante esse ano inteligência artificial, por exemplo. Eu acho que ela ajuda a trazer muita resposta, mas eu não tô vendo ela conseguir fazer muita pergunta. Eu acho que a grande beleza desse nosso trabalho, ou até quando eu estava em marketing de forma pura, é a qualidade das perguntas. Uhum. Inclusive, eu li o livro Uhum. A More Beautiful Question e estou em contato com o pessoal do Better Question Institute para ver como que dá para ter algum curso deles. Eu acho que é o ser humano que faz isso, mas é um ser humano com qualidade, com técnica e com interesse real de entender aquele ser humano com quem ele está falando. Eu não vejo de verdade muito impacto ou como poderia impactar para quem quer uma pesquisa de qualidade, afetar o lado do facilitador. Uhum. Minha preocupação é do respondente, porque agora, né, tá falando com a Júlia, tem aí os sintéticos e não sei o quê, e tem os painéis, os Toluna da vida, os Opinion Box da vida, que só pelo fato de ser online você já restringe o perfil de pessoas com quem você está falando. Então, meu problema da tecnologia, do acesso à pessoa e à resposta é com relação ao respondente. Eu Uhum. eu até queria Eu ouvir concordo. no seu ponto de vista, onde que te preocupa, e é para aprender mesmo, onde que Uhum. tecnologia, por exemplo, poderia afetar o facilitador. Uhum. Eu vou adicionar, posso adicionar, né, a minha Sim, claro. sugestão, Vamos lá. opinião, porque estou de acordo, na verdade, porque eu acho que a minha discutir sobre isso, né? Eu acho que, na verdade, a base da profissão é a mesma. Tipo, sim, tem ferramentas novas, tem tecnologias novas, mas por enquanto eu não vejo as coisas totalmente outras. Há algumas coisas que podem mudar a nossa área, porque de qualquer jeito, o que disse Christian também, né, sobre facilitar as discussões e também sobre análise. O porquê A não sabe analisar de verdade. Pode compreender o que literalmente foi dito, mas nós sabemos, né, que frequentemente as pessoas dizem uma coisa, mas isso significa totalmente outra coisa. E é, eu não sei, eu acho que é arte. É a arte da moderação que você tem que compreender essas coisas, tem que compreender. Olha, sim, aquela pessoa disse uma coisa, mas não é a verdade. Temos que fazer totalmente outra coisa. Eu não vejo que ChatGPT ou Gemini ou outras ferramentas não sei, posso fazer essas coisas. Acho que não, na verdade. Ou porque o que eu vejo, eu, na verdade, não tenho muitas preocupações pela profissão, porque eu vejo que, sim, ChatGPT me ajuda. Frequentemente eu brigo com ele muito, porque faz coisas, coisas terríveis, não o que eu peço, né? Mas não funciona sem profissional. Por causa disso, o Uhum. profissionalismo Sim. é ainda coisa básica. Se você não ter profissionalismo, ChatGPT não vai ajudar vocês. Pessoas sintéticas não vão ajudar a vocês. Nenhuma coisa vai ajudar a você. É isso que eu vejo. Não sei se. Uhum. Eu acho que Sim. Vamos lá, Fábio. Pode. eu penso o seguinte, acho que tudo é composto de duas partes, a estrutura e o recheio, digamos assim. Há 30 anos, quando um moderador fazia uma pesquisa qualitativa, ele ia até o local da pessoa ou algum local intermediário, uma central location ou uma sala de espelho, etc. Estou falando de EP, tá? Não estou falando de grupo. Ouvia a pessoa, fazia uma entrevista bastante profunda, tinha um gravador em que ela gravava a entrevista, um gravadorzinho aqueles analógicos da fita, e ele depois apresentava num retroprojetor, né? E aí se tinha algum erro na lâmina transparente, tinha que colocar lá o branquinho e apresentava. Hoje você faz online essa entrevista, faz aqui no Zoom, já sai com a transcrição e você apresenta e você analisa com a ajuda da inteligência artificial. A estrutura não mudou. Você continua entrevistando, entendendo a pessoa, ouvindo a pessoa, fazendo entrevista com vídeo. Acredito que isso não interfere tão significativamente quanto você entrevistar pessoalmente.
Você tem aquela mesma empatia, eu tenho percebido isso, eu tenho isso muito paciente de doença grave. A Uhum, empatia é a mesma do que se eu tivesse ali presencialmente. O que mudou foi a tecnologia. Então, não adianta ter a melhor inteligência artificial do mundo se você não sabe fazer um prompt, se você não sabe perguntar para IA, se você não tem uma transcrição boa. A do Zoom, aliás, é péssima, tá, gente? Até recomendo que vocês peguem a gravação e coloquem numa. Eu descobri isso essa semana, inclusive. Coloquem num programa que transcreva melhor. Tem uma diferença depois no GPT. E aí, a sua análise no GPT sai 3 vezes mais rápida do que se você for fazer lá da época do retroprojetor, que você tinha que mandar para um transcritor e fazer, e depois uhum, olhar o papel, né? Não tinha nem, vamos supor, na era pré-PowerPoint, né? É 3, 4 vezes mais rápido e talvez até mais eficiente, porque você vai perguntando, fazendo as perguntas certas para o GPT, você consegue as respostas até que você não lembrava, né? Até melhor que uma pré-análise manual, dependendo da situação, tá? Se você sabe usar. Então, assim, a uhum, tecnologia e a história humana, ela prova, por A mais B, que quem não se adapta às novas tecnologias é arrastado da existência. Quando eu falo isso, já falei isso várias vezes, inclusive no nosso webinar, quando o computador pessoal foi inventado, a Olivetti falou: não, nós temos aqui aquela máquina de escrever elétrica última geração. A Olivetti faliu, foi arrastada da existência e hoje nós temos os PCs. Então, eu vejo muita gente, conversando com algumas pessoas de pesquisa, elas falam: tem muita gente que é reticente à inteligência artificial. As pessoas vão ser arrastadas da existência. Você vai uhum, conseguir fazer projetos muito mais rápido, até mais eficiente. E é questão de poucos anos para isso acontecer, como aconteceu com o computador pessoal. É uma outra revolução. Comunidades uhum, que tinham o domínio do fogo sobreviveram contra as que não tinham domínio do fogo lá atrás. A gente não lembra, né? Mas faz muito tempo. Comunidades que desenvolveram tecnologias de guerra melhores do que as outras há 500, 600 anos atrás acabaram se sobrepondo. Só alguns exemplos, né? uhum, Então, hoje, a gente consegue ter essa questão. Então, a arte de perguntar, a arte de ouvir, nunca vai deixar de existir. O que muda são as tecnologias. E, assim, gente, a história prova. Se você não for early adopter, ou pelo menos não adotar em algum momento não tão tarde, você é varrido da uhum. existência. É isso. Eu penso assim. Você falou um ponto, Fábio, que era inclusive uma das outras coisas que eu ia comentar aqui. Eu sinto que a proximidade com o respondente, mesmo pelo Zoom, ela continua igual, porém, para alguns perfis, eu sinto que a interface da internet, né, o online, ele distancia um pouco o moderador do respondente. E eu, pelo menos nos últimos anos que eu venho moderando, eu venho percebendo que eu tenho que ter muito mais esforço para tirar a resposta de um respondente do que antes. Antes eu sinto que as nossas conversas fluíam mais, que eu conseguia absorver e extrair ali do respondente com muito mais facilidade do que hoje. Eu não sei se é algo cultural, de geração, principalmente entrevistando gerações mais jovens. Eu não sei se é algo do momento que a gente está vivendo, de uma exaustão de muita tecnologia, a cabeça não está conseguindo acompanhar. Eu não sei se vocês percebem isso também, que hoje em dia, para alguns tipos de projetos, é mais difícil você manter ali o respondente engajado e extrair a informação dele. Olha, eu, na minha bolha, digamos assim, fui entrevisto muito entrevista em profundidade com médico e paciente. Geralmente, o paciente é muito atento e muito solícito e responde muito bem. Uhum, Profissionais de saúde, enfermeiras, nutricionistas, psicólogas respondem super bem. Médico, depende. Tem médico que 80% responde muito bem, 20% cumpre tabela. Mas eu acho que se fosse no presencial não seria tão diferente, porque é da característica da pessoa. Agora, eu fiz uhum, recentemente grupos, tríades de mercado, de opinião pública. Assim, claro, nada.
O perfeito seria, acho que é a relação custo-benefício, né? Se você tem dinheiro para fazer sempre presencial e se deslocar e fazer, ok. Mas se você tem uma verba limitada, e 99% dos clientes têm uma verba limitada, e vamos fazer online e tentar engajar e, e depois fazer um relatório mais rápido, esse acaba sendo melhor. Então, assim, eu não percebo tanto, percebo, assim, mais comportamentos individuais de pessoas que se tivessem presencialmente também não teriam essa atenção toda. Mas eu não sei se é técnica de moderação, mas eu vejo muito as pessoas que não engajam em grupos, por exemplo, você já percebe na hora. O que que eu Uhum, faço? Geralmente eu peço para colocar mais gente, e se alguém não está engajando, eu já peço para tirar logo de cara. Tira essa pessoa. Então tem lá 9 pessoas, grupo de 8, tira aquele que está maçã podre. E a gente continua com 8, uhum, né? No online, faz com 6 pessoas, entra 7. Tem um lá que não está nem aí, já tira essa pessoa. Inclusive eu fiz isso recentemente, em combinação com o cliente. O cliente falou, vamos tirar. Então, vamos tirar, a gente tirou. Então, eu acho que vai muito de. O trabalho do recrutamento é importante também. O recrutamento tem que ajudar sim. nisso, né? Uhum. Estabelecer as regras, estabelecer o que que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, fique no ambiente tranquilo, preste atenção, etc. Ter um recrutamento bom consegue já deixar 90% pronto. Mas é claro, para qualquer público, o presencial seria melhor. A questão é, o que tem para hoje, né? O que que a verba permite? E hoje em dia, Eu sou defensora do presencial, eu gosto. eu também, mas acho que sim, considerando relação custo-benefício, Sim. Eu acho que custo-benefício. Fala aí, Júlia. Não, Desculpa. não, 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 pode dizer. Tô querendo perguntar Carolina e Silvia para participar também sobre as opiniões, mas, Cris, você pode dizer, com certeza. Você já começou. Rapidinho, então, você tem razão, desculpa. Eu também, eu prefiro presencial. Eu acho que a limitação, eu diria que dos projetos vários que eu participei, ela é muito mais logística do que financeira. Porque por isso a pessoa se deslocar e às vezes não compensa dar, sei lá, 250 R$ 300, ou seja lá quanto for. Então, pior se for classe média alta, porque aí o dinheiro quase que não faz diferença, e se for classe baixa, eles ficam desesperados para ir embora, porque já garantiu o dinheiro dele, né? Então, eu acho que os desafios são muito logísticos também, mas eu também concordo com a Duda, eu prefiro presencial. E do que foi falado, levantou-se um ponto que eu não tinha realmente me atentado, foi você, Júlia, a parte analítica, ou foi a Duda, enfim. Na parte analítica, eu acho que tem a condução e tem a análise. Tem recrutamento, que também é fundamental, como o Fábio falou e tal, mas assim, eu acho que eu dou muito mais valor, particularmente, talvez por estar no mundo da pesquisa também, por ser analítico e tal, na condução do que na análise. Porque não adianta analisar uma condução mal feita. E a Sim. análise no limite extremo, se você está ouvindo, se você participou, se você tem acesso a uma gravação, no limite extremo você analisa. Então, eu prefiro investir num bom condutor do que na análise, porque acabo fazendo análise. E aí eu acho que eu não tinha me lembrado quando eu comentei que onde a tecnologia afetaria o condutor, que eu acho que não vejo como afetar, mas sim, eu acho que ela afeta na análise. Eu tenho, sim, usado, Julia, o GPT para análises qualitativas, inclusive quando eu estava na Advantage, eu peguei base com cerca de 5.500 respostas não estruturadas, qualitativas, com 2, 3 linhas de resposta, cada uma das respostas de varejistas, de indústria. E assim, eu entreguei um relatório que eu ia levar. Imagina, ler 5.000 respostas, 3.000 respostas, só isso aí você já calcula o tempo que dá. Em 1 hora eu tinha um relatório com as principais opiniões, pontos positivos, negativos, desafios, pontos de atenção, com exemplos verbatins, se a tendência era maior para que tipo de bandeira, se era de cash and carry, se era de supermercado, se era de farma, porque as respostas estavam classificadas por canal, por região, por respondente, se era líder, se era gerente, se era de supply, se era de trade marketing. O que diferencia, me faça uma tabela diferenciando as respostas de um versus o outro. Então, eu acho que na parte analítica, a inteligência artificial vai arrebentar em todos os sentidos. Ela vai tirar certas funções de quem não usá-la, mas eu acho que vai beneficiar muito
a análise, porque eu tô de queixo caído o que a AI consegue fazer para análise de dados não estruturados. Carolina? Isso da análise, eu faço mais assim pesquisa quant, eu nunca moderei, assim, sempre acompanhei, né, estando no instituto, então sempre acompanhei moderadora, mas eu fico mais na parte quant. Mas, assim, me ajuda muito, uso o ChatGPT todos os dias. A gente costuma falar aqui que o ChatGPT é um estagiário muito inteligente, mas você tem que, né, vamos supor, você tem um estagiário, então você precisa revisar, né, precisa olhar as entregas dele, então não é, né, vai colocar lá e pronto. Mas, pensando no lado, uma vez que eu acompanhei um grupo focal, e aí, pensando assim, no lado do cliente. Então, até a gente, né, estava fazendo lá o grupo, a moderadora estava lá, né, conduzindo, e do lado de cá, eu junto com o cliente, e ela até fala, ah, e depois vocês conseguem enviar a transcrição, que a gente já joga no chat GPT e já vê o que que dá, não sei o que. Então, assim, acho que simplifica muito. Então, talvez seja uma solução milagrosa também, né? Talvez pelo lado do cliente, a solução milagrosa do ChatGPT. Não precisa nem mais o moderador fazer a análise. E, inclusive, o moderador, como a gente, né, já falou, o Fábio até falou, o Christian também, o moderador não vai ver só o que a pessoa está falando exatamente, né? Vai ver a linguagem corporal, vai ver o que ela não está falando, né? Então, é totalmente diferente do que só pegar a transcrição, jogar lá e pronto. Já saiu aí o que a gente precisa. Então, é realmente o cuidado, né, que a gente tem para conduzir isso com o chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial. Não é tão... Acho que, às vezes, as pessoas veem isso como uma forma milagrosa, talvez principalmente um cliente, né? Eu acho que é esse o cuidado e como comunicar isso, né? Como comunicar o valor do trabalho, né? Eu vejo que frequentemente não funciona para análise tão bem, só para as coisas que foram ditas diretamente. Que tipo, a pessoa disse aquela coisa, e aquela coisa significa a mesma coisa. Neste caso, sim, você pode dar a tarefa para o chat GPT, ele pode pegar essas coisas, pode encontrar frases especiais, etc. Mas, tipo, tem situações quando as pessoas dizem uma coisa, mas a conclusão é totalmente diferente. E o que eu vi também na última pesquisa, a minha última pesquisa foi sobre UX. Neste caso, não funciona totalmente, porque não tem frases. Frequentemente, você está observando e você não pode só dar aquelas transcrições para o chat GPT, ele não compreende o que estava acontecendo. Tipo, Não tá vendo. Sim, tá vendo? Ou frequentemente as pessoas não dizem sobre essas coisas diretamente. Eles não pronunciam isso tipo, ai, tô fazendo aquela coisa e essa função não, tipo, não funciona. Usar as mesmas palavras, desculpe. Mas, tipo, não dizem essas coisas. Olha, o que está acontecendo? Não sei o que é isso. Mas não está comentando todas essas coisas. Por causa disso, só você pode analisar este tipo de entrevistas depois. Eu queria fazer um comentário. Sim. Puxando um pouco para psicologia, né? Eu acho que ChatGPT, Gemini, enfim, é incrível. Eu uso bastante no meu dia a dia, né? Acho que facilita bastante como ferramenta, mas eu ainda vou puxar o lado para as pessoas, porque a IA ela ajuda, mas ela sempre vai fazer uma conexão, uma relação entre algo que já existe, uma parte lógica, né? Então, existe isso, existe aquilo, ele junta. E o ser humano, ele consegue fazer conexões assim bizarras. Um exemplo bem bobo é o próprio sonho. Quando a gente vai dormir, às vezes a gente sonha com umas coisas assim absurdas, né? E o que que é? É o nosso cérebro fazendo conexões com experiências que a gente teve, ou que a gente viveu, ou que a gente viu, ou alguma coisa. Ele faz conexões bizarras que às vezes pode se transformar até numa invenção, em uma solução e tal. Então, acho que é isso que a gente acaba ganhando, esse olhar humano, né? E outra coisa, eu acho que é essa parte da
o chat, ele não entende a entonação, a ironia, né? Então, dependendo do jeito que você fala, você vai falar assim, nossa, que maravilha. O que que significa esse jeito que eu falei, né? Nossa, que maravilha. Eu tô falando que é maravilha mesmo ou eu tô zombando, né? Então, eu acho que o nosso olhar humano vai um pouco nessa parte aí. Então, juntando os dois, eu acho que o chat e a facilita bastante, mas precisa do mediador ali para conseguir fazer uma análise mais eficiente, eu acho. Uhum. E o que vocês, eu pergunto com a Carolina e Silvia, o que vocês pensam sobre o formato online? Online e presencial? Porque outras pessoas já disseram, eu não disse ainda, mas o que vocês acham? Tem experiência com isso ou não muito? Então, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu comecei no online, que foi na pandemia, então, assim, já fui inserido no mercado nesse modelo, então, eu não tive um pouco a percepção de antes, e aí foi voltando, né, depois, quando a pandemia foi acabando, foi voltando, só que eu não tive aquele 100%, né, presencial. Então, eu ainda sou uma defensora do online, eu acho que funciona, facilita, mas muitas vezes o presencial, o contato faz falta, dependendo, né, do tipo da pesquisa, do assunto. Mas eu acho que, assim, ajuda muitas vezes, né? Eu acho que ajuda até mais do que não ajuda, né? Então, sou um pouco suspeita para falar, porque eu ainda defendo o online. Acho que funciona. Eu vou dizer a minha opinião, eu comecei a trabalhar, muitos anos da experiência, eu comecei a trabalhar quando fazíamos todas as coisas na presença. Todas as coisas. Online não, quase não existia, eu lembro aquela época, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de online, porque online me deu muito mais liberdade. Agora eu posso ficar em qualquer lugar do mundo, ah, viajando, fazendo qualquer coisa, ou, por exemplo, estou aqui no Brasil, mas eu continuo trabalhando às vezes como a Rússia, por exemplo, ou eu posso fazer pesquisas em outros países, eu não tenho tantas limitações, porque no caso de offline, antes da pandemia, eu tinha que ficar num lugar bem exato, para fazer entrevistas, para fazer grupos focais, e eu, por exemplo, eu gosto daquela liberdade, mas, no caso do Brasil, eu acho que é muito importante, às vezes, falar com as pessoas na presença, especialmente se é outro nível social, ou que você totalmente não conhece, porque eu compreendo que eu não conheço pessoas com nível baixo, por exemplo. Eu não sei, eu não conheço a vida dessas pessoas, e seria melhor para mim ver algumas coisas para compreender melhor a realidade delas. A mesma coisa sobre as pessoas ricas, porque infelizmente não sou rica por enquanto, né? Tipo, a mesma coisa. Falando na presença, você pode compreender melhor algumas coisas, e neste caso eu digo principalmente sobre as pesquisas etnográficas, na verdade. Quando Uhum. você pode visitar o lugar, visitar a casa das pessoas, para ver como tudo isso funciona. Isso eu acho que vale a pena fazer, de verdade, não só pesquisa online, mas online facilita muito, muito, muito a vida. E uma coisa eu achei interessante, que o Duda disse que agora tem alguns tipos das pessoas que não falam muito nas entrevistas, não falam bastante nas entrevistas. Olha, sou pessoa nova, relativamente nova no mercado brasileiro, no mercado da América Latina em geral, e eu achei coisa totalmente diferente. Diferente. Sim, porque eu acho que na América Latina as pessoas falam mais do que, por exemplo, na Rússia. Quando na Rússia eu Hum, faço alguma pesquisa, por exemplo, de 20 entrevistas, uma ou duas pessoas são pessoas do tipo que tipo, sabe, que te respondem sim, não, eu não sei. Sim, não, eu não. E, tipo, tem três respostas possíveis e você tem que, não sei, fazer perguntas adicionais. Só, por favor, você poderia explicar mais o que significa para você? Tá, 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 tá. Fazer mais esforço. Na América Latina,
Normalmente não é necessário, eu não sei, talvez por causa dos temas, por causa de mim, por causa das outras coisas, mas aqui as pessoas falam mais. Eu normalmente digo para os clientes, se são clientes dos outros países, eu digo que, gente, aqui você tem que planejar as entrevistas mais longas, tipo, se na Europa aquela entrevista é 1 hora e meia, aqui até 2 horas, um pouco mais, porque as pessoas falam, eu tento não parar as pessoas. Se a pessoa está falando mais ou menos sobre o tema, eu prefiro ouvir, porque eu posso receber algumas informações novas, para mim, importante Uhum. sobre a categoria. Talvez a minha. Não, e nesse ponto você tem razão. Nossa, eu acho que eu tô com uma amostra um pouco viciada dos últimos meses, que eu entrevistei pré-adolescentes e adolescentes. Então foram assim, entrevistas foram até Uhum, crianças, né, de 10 a 16 anos, e foram entrevistas realmente muito difíceis de extrair, né? uhum, E eu me recordo que eu já tinha feito entrevistas com pré-adolescentes e adolescentes no passado, e foram mais bem-sucedidas do que as de hoje. Então, eu acho que o meu comentário foi um pouco influenciado por essa amostra que eu recentemente tive Talvez. contato. Duda, pode ser uma questão geracional, porque as pessoas hoje de 14, 15, 16, elas estão o tempo todo no celular e elas não têm essa Uhum, habilidade de conversar que a gente tem hoje. Pessoas até 20 e poucos anos têm muito isso ainda. Começa com quem tem 20 e poucos anos. Claro, vai ter gente que vai falar bastante, gente que não vai falar tanto, mas é uma questão geracional. Você pega uma pessoa mais idosa, né? Eu já entrevistei gente lá no meio da Amazônia mais idosa. Essas pessoas falam bastante. E aí eu adoro uma conversa, também sociólogo que fala bastante. A conversa vai embora. Às vezes a entrevista é 1 hora. Já teve gente que durou 2 horas a entrevista e a pessoa queria continuar conversando. Então, assim, uhum, você fazer entrevista acolhedora para a pessoa, deixar a pessoa à vontade, o que a Júlia falou, né, de deixar a pessoa falar, eu gosto de deixar a pessoa falar, né, sendo dentro do assunto. Em EP é mais fácil você controlar isso do que em grupo. Então, você acaba tendo tudo isso. Mas adolescentes hoje têm essa perda de capacidade que me preocupa para o futuro até da espécie, eu diria, porque não é uma coisa só de Brasil, pelo uhum. que eu vejo. Agora, Sim, sim. pessoas até 20 e poucos anos para cima ainda estão dentro do Homo sapiens sapiens. Esse pessoal é uma outra espécie já que está surgindo, né? Então, a gente acho que esse ponto que você colocou é uma yellow flag interessante, né? Do tipo, essa uhum. falta de capacidade de conversar das pessoas mais novas. Então, isso é bem interessante, mas pessoal mais velho, eu já entrevistei médico russo no interior do Nordeste, que falava mais que a boca. Então, assim, era bem legal, porque ele já estava aclimatado ao Brasil e foi uma ótima entrevista. Ele falou muita coisa legal. Uhum, Então, assim, acho que depende muito da empatia que você cria com a pessoa. Você estabelecendo uma conexão com a pessoa, ela rola mesmo online. Mas depende do perfil. O uhum. pessoal mais jovem é mais difícil mesmo. Sim, sim. Eu acho que no caso dos adolescentes vale a pena no início dizer isso pro cliente, que, gente, já vemos que não funciona bem aquele formato, vale a pena fazer entrevistas na presença com os adolescentes para construir aquele contato. Porque eu acho que com os adolescentes é muito difícil. E você, de qualquer jeito, você é uma pessoa, como se chama? Não sei, tipo, diferente, não sei, como fosse pessoa do outro país. Que, tipo, Uhum, não é claro como se comunicar com eles. E Exato. eles também não querem Gami- muito. Gamificar pode ser uma solução para esse público. Gamifica o uhum, grupo ou a EP. E tem que. E não pode parecer bobo, né? Ser um velho falando gíriazinha de adolescente. Tô falando de mim, de velho, tá? Não tô falando de você, Duda, pelo amor de Deus. De querer parecer ser cool, legal, e fala, nossa, que bacaninha esse cara, ele fala igual a gente. Porque é importante falar como eles. É importante
ser sim. compreendido, né? E cria empatia, raporte, mas eu estava pensando, e não quero ficar mudando, mas talvez sim, falando do impacto da tecnologia, uma coisa que eu passei com vários clientes e em algumas situações, que assim, a tecnologia está dando acesso ao fazer acontecer que nós até estamos fazendo acontecer. Hoje você pega, eu mencionei o nome de dois aí, mas tem tantos outros, você consegue, com própria inteligência artificial, se você fizer um prompt meia boca que seja, você consegue um roteiro pronto, e aí você pega esses institutos, questionável o instituto, questionável a amostra, questionável o acesso, questionável o modo de contratação, que é tudo movido a pontos, que ganha no Magazine Luiza e etc. Então, vira um profissional de respostas, né? E não um respondente de uma amostra de forma um pouco mais livre, né? E tá aí gerente de produto tocando pesquisa, porque ele tem o questionário ou o roteiro feito pela AI, ele acha que tá bonitinho, ele tem acesso via as Toluna da vida, que até tem gente para ajudar, mas que não entende de negócio, e às vezes quem está lá, pouca experiência de vida tem de verdade, e sai a resposta sai bonitinha em gráficos, a gente pode jogar na AI que, entre aspas, analisa para a gente também, e tá Uhum. nesse processo todo faltando um ser humano, que é um profissional de pesquisa, que sabe perguntar, que sabe entender onde está o desafio, que sabe desenhar a metodologia, a amostra, saber como fazer pergunta e como ler a resposta, que é ampla, de amplo espectro a forma de você ler uma resposta, né? Ler uma resposta e trazer, então, um output. Eu acho que aí é um desafio. A tecnologia está bypassando a gente, permitindo que bypassem, Uhum. e o nível de resposta cai. E o mundo fica mais medíocre. A mesma coisa que você não contar com uma agência de publicidade, ainda que nem todas as agências sejam boas e que nem, enfim, todo problema que eu tive a vida inteira com agência de publicidade, você também, entre muitas aspas, consegue ter um criativo desenhado pela AI, tanto na parte de roteiro, quanto na parte visual de conceito criativo. Mas de repente você vai perceber, sendo bem chulo no meu exemplo, ele cria uma imagem de uma pessoa com 5 dedos, porque ele não conseguiu identificar esse problema, que é chulo o que eu estou falando, tá? Não estou falando nem de conceito criativo de fato, conectado à marca, de agregar valor. Mas então, para encerrar, eu acho que a tecnologia permite que o nosso cliente bypasse a gente se ele não perceber o valor que a gente tem para oferecer. Mas eu acho que é desafio de contar sobre essas coisas, porque isso acontece não porque a inteligência artificial de verdade consegue substituir o profissional, não, é porque as pessoas que praticam este tipo de coisa, que o que? Falar com as pessoas não tem nada difícil, é bem simples. Essas pessoas não têm conhecimento da área, não compreendem qual é a diferença entre análise e quando só percebemos as palavras, que é tipo, a pessoa disse isso, significa que temos que fazer aquela coisa. Não necessariamente. Temos que analisar. Não compreendem a diferença entre as perguntas más e perguntas boas. E parece que nós temos que contar sobre isso. Não sei explicar essas coisas. Porque, tipo, sim, por exemplo, eu enfrentei esse tipo de situações que na Rússia tinha concepção que se chama Customer Development. É a mesma coisa que pesquisa de mercado. Na verdade, é tipo sinônimo de pesquisa de mercado, mas Customer Development era uma coisa que praticavam empresas de TI, que tipo tinha a concepção que nós temos que fazer tudo dentro da empresa nós mesmos. Só product manager que trabalha com aquele produto sabe fazer as perguntas porque sabe tudo sobre o produto. Um pesquisador não consegue fazer isso e faziam pesquisas de maneira bem ruim, de verdade, bem ruim. E alguns clientes me perguntavam também quando, por exemplo, me perguntam sobre o meu preço. Eu digo, meu preço é X, né? E me perguntam, mas o porquê é tão caro? Mas normalmente custa 2 vezes menos. Gente,
E isso custa 2 vezes menos. O porquê? O porquê você recebe outra qualidade do produto. O questionário tem essa diferença sobre, não sei, as entrevistas, análise, todas as coisas. E, tipo, pode pagar menos, mas Verdade. você vai receber outra qualidade. É a diferença, e você pode escolher. Mas as pessoas frequentemente, os clientes potenciais, frequentemente não sabem sobre isso. É É, necessário explicar essas coisas. E, infelizmente, porque hoje parece que tudo é simples. Tudo é simples. Gente, desculpa, que eu tô com o interfone aqui. Ah, imagina. Mas você sabe que essa questão de é, formular, fazer um roteiro ou formular uma pesquisa sem ser uma pessoa especialista em pesquisa, eu venho pegando alguns roteiros que têm muitas perguntas tendenciosas. E eu mesma tenho que remodular essa pergunta, né? Reformular, na verdade, essa pergunta, porque se eu perguntar da maneira como está no roteiro, eu já estou induzindo o respondente a uma resposta. Então, daí volta lá no começo da nossa conversa. O papel do moderador é realmente interpretar a pesquisa, interpretar, né? É, como a Júlia falou a palavra certa, é uma arte, né? Então, por mais que você peça para uma IA criar um roteiro, te ajudar ali, se você não souber as técnicas, se você não souber que perguntando de tal jeito você vai induzir o respondente, fica fácil fazer pesquisa, né? Daí todo mundo, assim, criar um roteiro no chat GPT é simples, né? É verdade. Então, e é muito difícil porque de novo, que nem a Júlia comentou, tem gente pagando pouco e acha e quando a gente começa a normalizar, não, mas fulano cobrou tal, por que que você está cobrando 2 vezes mais? Porque fulano está indo por esse caminho e o caminho que eu vou é outro, né? Então, o meu medo também com essa questão da gente popularizar, digamos assim, o acesso à pesquisa e análise, etc., as pessoas começarem a entender que nosso trabalho vale menos, né? Porque tem Exato. mais facilidades. Então, assim, mas é fácil criar um roteiro. Então, também a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Eu não sei se é uma solução, mas pelo menos do meu lado e pelos meus contatos e como eu tenho entrado estava, né, até entrar na Advantage, agora eu vou voltar. Entrar em projetos, eu acho que quando você fala com senior management, com diretor para cima, diretor, presidente, dono de empresa, tirando, bom, startups também, mas no geral são pessoas 40 anos mais, 45 mais em muitas delas, né? Ainda que os C-levels das multinacionais, por exemplo, esteja ficando cada vez mais jovem, mas sim, são pessoas que tendem a ser um pouco mais, tem mais idade que um gerente, um analista e tudo mais. Então eu acho que falar com eles é melhor, porque eles entendem, às vezes, o valor do benefício do tempo. Porque às vezes, se você for mostrar, olha, eu vou fazer essa pesquisa e tal, a parte qualitativa de recrutamento, a campo, a relatório, lá, falar qualquer coisa, tá? 3 semanas. Nossa, é muito tempo. Então, não é nem a questão de ter que ficar explicando, é que são pessoas imediatistas. Quanto mais jovem, mais imediatista. Quanto menos jovem, ele não é tão imediatista, talvez ele esteja um pouco mais ansioso pela resposta. É diferente. Estar ansioso porque ele precisa mostrar um resultado versus ser imediatista. E aí, para o ansioso, o que você mostra é o benefício. Né? O uhum. benefício é você estar ansioso porque você quer dar uma resposta, mas você quer que essa resposta dê um resultado. Uma semana a mais faz diferença, porque a tua ação em cima do que eu vou te dar vai ser melhor. Que às vezes Uhum. o mais jovem fala: não, depois a gente faz de novo, a gente acerta, a gente está aqui para aprender, fail fast. E, e eu acho que então tentar falar com pessoas um pouco mais seniors diminui um pouquinho essa pressão, ainda que nem Uhum. sempre seja uma verdade. Mas eu acho que eu escrevi uma.
um post no LinkedIn sobre velocidade de pesquisa, que todo mundo diz que é necessário fazer tudo rapidamente, 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 mas parece que não. Porque o que eu, por exemplo, enfrento na verdade na vida real, que chega um cliente potencial que quer receber algum tipo de pesquisa, eu dou preços, outras coisas, todas as informações sobre a pesquisa, e o que acontece depois? O cliente sai por 6 meses para decidir se vamos fazer pesquisa ou não vamos fazer pesquisa. Se vocês pode decidir por 6 meses, ou 3 meses, se vale a pena fazer pesquisa, a pesquisa não é urgente. Desculpe, Uhum. mas quando a pesquisa é urgente, frequentemente é possível achar opções para fazer pesquisa rapidamente. Uhum. Eu tenho este tipo de experiência, mas eu acho que velocidade é uma coisa que, tipo assim, as pessoas frequentemente dizem sobre isso, mas que na maioria das situações não é importante. Em outras situações, é falta de planejamento. Quando não pensamos fazer pesquisa, no final entendemos que é necessário fazer pesquisa, temos uma semana como fazer pesquisa. É tipo isso. É, no Mas Brasil, uma coisa que eu já tinha até falado num outro encontro. Antigamente a gente tinha de praxe assim X dias para análise, né? Então a gente dava, quando eu era Product Manager em Instituto de Pesquisa, a gente falava para as moderadoras: olha, a gente tem tantos dias de análise. E eu venho percebendo que a cada projeto, a cada ano, na verdade, esse deadline de análise ele está encurtando. Então, antigamente era 15, passou para 10, agora consegue fazer em 7, daí tem gente pedindo em 4. Então, assim, eu vejo que tem uma urgência na entrega dos resultados. Não sei se é por falta de planejamento, não sei se é por essa questão de imediatismo, ou se não sei se é por causa que as pessoas entenderam que por hoje a gente ter essas facilidades, né, de transcrição, de IA, é possível entregar qualidade em menos tempo. Então, não sei. mas essa falta de noção de tempo, ela sempre existiu, talvez ela piore agora. Mas tem uma história rápida que eu queria contar sobre isso, que eu acho que mostra o quanto que a gente está dentro de uma bolha. Quais são as empresas que contratam pesquisa no Brasil hoje? Empresas grandes, estruturadas, nacionais ou multinacionais, e algumas empresas médias, nacionais ou multinacionais. Mas se você vai para uma empresa um pouco menor, as pessoas nem sabem o que estão pedindo. Vou dar um exemplo rápido que não foi com pesquisa, mas é aplicável. Nós estávamos conversando com um especialista em outro tipo de serviço, que era a ISO, e ele foi para uma empresa lá da nossa região, Duda. E aí, em Sorocaba, né? Região de Sorocaba. E foi numa indústria para fazer um orçamento da implementação de ISO 9001 na empresa. 9001 na empresa. Aí ele fez o orçamento, foi lá, conversou, fez o orçamento. Essa história é antiga, mas vamos supor que isso é pesquisa, tá? Serve para o mesmo jeito pela mentalidade brasileira. Aí quando ele voltou para, isso faz tempo, né? Ele foi presencialmente para ouvir, né, o que que o dono tinha para falar. O dono falou assim: olha, eu estou em dúvida se eu contrato o seu serviço ou compro uma Kombi, porque é o mesmo valor. Ele respondeu: olha, compre a Kombi, porque se você não consegue perceber valor no meu trabalho, você não vai gostar, não importa o que eu faça. Compre a Kombi porque você está dando mais valor. Não dá para comparar as duas coisas. Então, às vezes a gente vê que muito cliente, não as grandes empresas que sabem exatamente o que estão fazendo, tal, mas eles não têm essa noção, né? Eles preferem comprar Kombi do que às vezes fazer a pesquisa, né? Não tem essa noção das coisas. Mas mesmo as empresas que têm mais noção, eles querem apertar no prazo, mas isso faz parte do jogo, né? Uma coisa é você apertar no prazo sabendo que você pode ou consegue apertar no prazo, outra coisa é não ter noção nenhuma, que eu acho que é um pouco esse perfil mais empresa média, pequena, né, que está aí pelos rincões, pelos interiores do Brasil. Mas eu acho que isso Exatamente. acontece. Eu acho que isso acontece frequentemente com as empresas pequenas, com algumas startups. Eu tentei várias vezes trabalhar como startups, eu achei que, olha, já não vale a pena, de verdade.
Este tipo de empresas nunca tem dinheiro, ou você tem que oferecer algum tipo de pesquisa por, não sei, tipo, R$ 1.000. Neste caso, pode vender, né? Mas por R$ 1.000, um profissional não vai fazer nenhuma coisa. Por causa disso, você fala, você conta muitas coisas sobre as vantagens, sobre dá muitos detalhes. E não funciona. Frequentemente com as empresas maiores, por exemplo, eu tenho um cliente potencial que é fintech, Nubank, é tipo Nubank, mas é um pouco menor, funciona no México, e eles querem entrar nos mercados novos. Por enquanto, estou pensando se vale a pena fazer pesquisa para entrar no mercado novo ou não vale a pena. Estou esperando, porque eu acho que, olha, isso. Eles não vão fazer isso normalmente, porque eles pensam que, nós entramos no mercado do México, temos sucesso no mercado do México, podemos entrar em outros países da América Latina, mas não, são países diferentes. Eles têm que errar, cometer erros primeiramente para compreender que, olha, parece que não compreendemos nenhuma coisa sobre o mercado, vale a pena fazer pesquisa. Mas eles sempre têm escolha, fazer pesquisa ou não fazer pesquisa. Mas se falarmos sobre as empresas grandes, tipo Coca-Cola não tem escolha, fazer pesquisa ou não. É necessário fazer pesquisa, porque tem guidelines sobre isso, que, tipo, eu não posso não fazer, eu tenho que fazer. É. É isso. Mas talvez não são clientes, na verdade. É uma situação muito difícil, né? Existe um preconceito com relação à pesquisa. Às vezes eu nem falo de pesquisa, eu falo, vamos fazer uma sessão de conhecimento, de empatia, vamos trazer resposta, e não é fazer pesquisa, é trazer resposta, vamos diminuir o número de dúvidas que a gente tem, né? Então, assim, se os pontos de vista não convergem, vamos escutar quem interessa. Eu não estou falando de pesquisa, né? Porque às vezes a pesquisa ela tem um preconceito, né, muito grande com a palavra em si, né? Eu acho. Eu costumo E acho dizer que que sim, as startups, trabalhei em duas startups e não consegui implementar pesquisa em nenhuma das duas e tive clientes potenciais startup e outros que eu fechei, mas não para a parte de pesquisa, assim como advisor. E tem essa questão, né, Júlia, do fail fast, né? E até escrevi muito sobre isso, até registrar a frase, mas, enfim, que eu falo que não é fail fast, é fail less. Então, assim, não é errar rápido, é errar menos. Então, assim, qual é o benefício de errar? Eu vou aprender. Tá, você vai ter a resposta do que não fazer. Você pode saber disso antes. Você gasta menos energia, menos tempo, menos investimento do papai ou do investidor, que vai perder a paciência e vai sair do negócio, né? Então, assim, vá mais rápido a resposta e erra menos em vez de errar rápido, porque errar rápido é um erro. E quanto mais você erra, e se você não aprender com o erro, porque muitas vezes não se aprende com o erro, esse que é outro problema também, você leva quanto tempo errando? Você leva um ano errando. Tudo bem, a gente vai errar, mas em vez de ter 5 opções, eu te digo que assim, 2 não vão dar certo. Porque eu pesquisei, vamos então em 3, a chance de acertar é muito maior. Sim, mas sempre tem pensamento, será que podemos fazer isso sem pesquisa? Vamos economizar dinheiro e entrar no mercado sem nenhum problema. Todo mundo pensa que o nosso startup é bem único. Nós compreendemos o mercado, nós compreendemos como organizar o negócio. Todo mundo. Mas 99% dos startups não sobrevivem. Sim, é a realidade. Por causa disso. Porque todo mundo pensa que, não, nós sabemos sobre isso. Steve Jobs não fez nenhuma pesquisa antes de criar iPhone, que não é a verdade, mas as pessoas repetem essas coisas, que o Ford não fez nenhuma pesquisa para criar carro, que sim, pode ser a verdade, mas de qualquer jeito foi feito. Ele também, como se chama, tinha que compreender o mercado em geral.
E fui uma pessoa de muitas que É, não Sim. tinham nenhum sucesso. relógio parado também acerta a hora 2 vezes por dia, né? Então, Uhum. um ou outro pode acertar e crescer muito sem pesquisa, mas é a exceção, não a regra, né? Excelente, excelente. E o pessoal se compara assim com Jobs, com Elon Musk, com Com gênios, assim, certeza. né? Lógico que eu tô fundando uma startup agora e eu vou me comparar com o Jobs, né? É uma autoestima bem interessante. Bom, autoestima não Pois é. falta, né? Você como psicóloga pode falar melhor com patologicamente falando. Eu E trabalhei eu, no. ia- eu Eu trabalhei... Siga lá, siga lá. pode falar, Cris. Não, na verdade, eu ia perguntar para as meninas, como elas estão entrando no mercado agora, se. E, bom, a Carolina falou que é mais de quant. Silvia, você tem interesse em mais para quali? Se vocês têm alguma dúvida que a gente, alguma dor, alguma dúvida que aqui nós quatro, a gente pode, é, enfim, responder para vocês, ajudar vocês nesse caminho. Mas, Cris, se você quiser complementar antes delas falarem. Tranquilo, pode seguir. Então, meninas, de que forma que a gente pode ajudar vocês? Então, que nem eu falei, eu tô mais em quant, mas até eu acho que por conta da psicologia, a Quali também me chama ali, e eu sempre, quando entrei assim nesse mercado, eu ficava com essa curiosidade e pensar como, né, como que é moderar, como que, né, que funciona ali na prática, então eu acompanhei alguns grupos, algumas EPs, mas eu falo que é uma coisa um pouco que ainda me assusta, me dá um pouco de medo, assim, de pensar lá na hora, na condução, como seria, né? Então, apesar disso, é uma coisa que eu tenho vontade, eu tenho medo, e até fiz um módulo na BEP de pesquisa qualitativa, mas, assim, eu vejo muito que a condução é muito na prática, né? Eu acho que, assim, Uhum. pode fazer um curso, alguma especialização, mas a prática é o que vai dar essa confiança, né? E como entender ali, né? Então, mas assim, eu vejo que é muito difícil ter espaço de começar, porque as pessoas sempre querem a pessoa ali de 40 anos de pesquisa para conduzir, então eu sinto um pouco de falta do espaço para aprender, porque é uma coisa que aprende na prática, né? De verdade, antes, quando eu comecei a trabalhar na área de pesquisa, em Cantor, tudo, como eu já disse, tudo era na presença. Por causa disso, eu sendo uma assistente, eu não podia fazer entrevistas, grupos focais, com certeza, não tinha experiência com isso. Mas eu estava com os clientes do outro lado, eu estava assistindo muitos grupos focais, muitas entrevistas, eu participava em muitos projetos de maneira diferente, ajudando com o relatório ou assistindo as entrevistas. Eu vi muitas, como se chama? Você pode também receber experiência bem diferente, porque toda vez é pesquisa sobre outra área, sobre outra categoria, e você só tá assistindo, 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 e quando chega a hora de começar a fazer a primeira entrevista, você já, como se chama? Você já lembra, você já sabe algumas frases, porque você ouve aquelas frases muitas vezes. Você sabe como começar a entrevista. Você nem pensa sobre algumas frases, só, todo mundo começa a entrevista com este tipo de informações. Eu tenho que dizer, de É, verdade, isso, acho Essa, que é um grupo de hoje. essa prática de você ser quant e acompanhar projetos quali é muito comum dos institutos, né? Você organizar e faz toda a organização e tal. Aí você ouve o que o moderador faz, presta atenção. Isso aconteceu muito comigo. E eu tinha dois moderadores, que um moderador e uma moderadora, que sempre foram os exemplos para mim. E quando eu virei moderador, tive a oportunidade de trabalhar junto com eles e foi um grande prazer para mim. Então, assim, você aprender com quem é bom, né, nessa área e com todas as técnicas e tal, e isso é super importante. Isso me ajudou bastante no começo. deixa eu dar É, minha vamos opinião lá. para a questão da Carolina, né, que quer evoluir também na condução e do que o Fábio aprendeu. Até com as minhas conversas que eu tive com a Duda, né?
Eu tive conversa com a Duda primeiro para conhecer e depois outras para a gente tentar fazer negócio. A gente até chegou a tentar e tal, mas acabou que o projeto não saiu e tudo mais. E voltando para o que eu falei antes, para fazer sentido, né? Eu investiria, não sei se proporcionalmente ou que palavra dá, mas investiria de fato mais na condução do que na análise, porque a condução Uhum. mal feita eu não consigo analisar. Então, aí vai assim, eu trabalhei de fato na cadeira de pesquisa, vamos dizer, já tem mais de 10 anos, tenho essa natureza que cada um tem sua característica, né? Eu tenho uma natureza mais analítica, mais investigativa e tudo mais, questionadora, de perguntar, de ter interesse real, de tentar encontrar a raiz das coisas, então tem essa pegadinha um pouco mais assim, então eu entendo que a parte de análise está ok, eu toco. Mas quando eu tenho trabalhado com quali, eu tenho contado com facilitadores para facilitar e ponto. Inclusive, isso ajuda a baratear o projeto. O que eu faço? Eu pego uma boa pessoa de quali de condução, desenho de roteiro, né, e condução, etc. E depois eu contrato uma conversa de 2 horas e meia comigo. O debriefing é comigo, não tem relatório. Porque o relatório, ele é limitado. Ele nunca, em 100 páginas de Word ou de PowerPoint, você vai botar tudo que você sabe. É limitado pela ferramenta em si. E você, em 2 horas, 2 horas e meia, a quantidade de palavras que você fala e as interações são tão ricas, então eu prefiro pagar por 2 horas da pessoa do que um relatório. O relatório eu vou lá, eu faço, porque a gente tem a transcrição, eu assisti, no limite tem inteligência artificial, e você pode até bater, tirar umas dúvidas depois, você contrata, olha, eu posso usar mais 15 minutos totais teus, pós-análise minha, para ver se faz sentido. Então, eu acho, Carolina, que se você não gosta, não se sente bem, etc., mas quer fazer, avalia se é o que você quer mesmo. Porque você pode se desenvolver, show. Mas você pode contar com quem naturalmente ou até tecnicamente se evoluiu muito nisso e concentra na análise. Porque quem conduz não necessariamente. Eu separo essas duas coisas, condução e análise, que pode ser pela mesma pessoa, mas não necessariamente. Até porque quem está conduzindo está tão preocupado com o tempo, com ouvir as pessoas, fazer a participação rolar, que depois ficar ouvindo horas e horas de transcrição, eu duvido que todos escutem. Então fica muito naquele feeling. E como eu não estava conduzindo e estava anotando, e tenho a transcrição e tenho AI, eu tenho uma análise que talvez a pessoa humanamente não tenha a capacidade de lembrar de detalhes do que alguém falou, que eu estava anotando, ele estava ouvindo, ele estava ali querendo conduzir. Imagina, o trabalho de um condutor é dificílimo. Eu valorizo muito o trabalho de quem está facilitando uma conversa, por isso eu acho que ali tem que ter investimento importante, sabe? E se não for para conduzir, não conduza. Conte com alguém que faça isso muito bem e concentra, quem sabe, na análise. Mas eu acho que, na verdade, eu tenho um pouco outra opinião, porque para mim, todo o processo de pesquisa são coisas, como se chama? É tipo, inicialmente, quando você está criando um roteiro, você já sabe como você vai analisar aquelas entrevistas. É tipo, você cria roteiro, você compreende para que serve toda pergunta que está no roteiro. Depois você faz aquelas entrevistas, compreendo e sabendo como você vai analisar aquelas informações e depois você prepara relatório. Mas quando outra pessoa faz entrevistas, acho que não é um problema quando outra pessoa faz entrevista. O problema começa quando alguma pessoa preparou um roteiro, fez entrevistas e só neste momento você entra e tem que preparar relatório. Que, meu Deus! Eu te entendo. Eu te Sim. entendo, é que meu caso é mais específico. Eu sendo consultor e eu entrego um projeto de Perfeito. pesquisa, eu não sou o estatístico, eu não sou a pessoa que vai programar o questionário. Eu estou chamando de funções mais técnicas, vamos dizer. Como eu também não vou conduzir a pesquisa, mas toda a estratégia do que se quer por trás da construção de um roteiro está comigo. O roteiro eu aprovo antes do cliente final. A análise, a condução do estudo em si, eu estou lá o tempo todo participando com a pessoa. Eu só não estou liderando a fala, que tem técnica. Então, Uhum. eu concordo integral, talvez pela, né, eu estar nesse meio, na consultoria que está, né, eu concordo. Pegar um roteiro
pronto, Uhum. ou pegar uma pesquisa. Se você me der agora a gravação de um focus group, eu vou ficar perdido. Eu não sei qual é o objetivo, qual era o roteiro, o que, que saiu do roteiro, qual é o desafio que a empresa tem, quais são as limitações, os medos, as angústias que a empresa tem, as questões culturais da empresa. Uhum. É que no meu Sim. caso eu participo de tudo, né? É diferente, mas eu sigo o seu raciocínio. Carolina, eu tenho uma sugestão. Eu acho que, na verdade, vale a pena, talvez, com a ajuda da nossa comunidade, né, com todas as pessoas que já estão no grupo, etc. Eu acho que eu faria. Eu acho que vale a pena a participar em algumas entrevistas, ouvir as entrevistas, como isso está acontecendo, e seria melhor assistir entrevistas das pessoas diferentes, porque toda pessoa faz entrevista de um pouco de maneira diferente para receber mais experiência sobre temas diferentes, sobre e como os moderadores diferentes. Eu acho que isso é muito cansativo, de verdade, assistir às entrevistas. Talvez valha a pena participar neste tipo dos projetos também, ajudando com relatório, com outras coisas também, né, como análise, etc. Mas eu acho que se você tiver vontade de moderar, de compreender como moderar as entrevistas, primeiramente assistir, 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 assistir. É isso. Talvez só algumas entrevistas dentro de um projeto, mas o que eu faria? Porque eu compreendo que as entrevistas é informação que normalmente que tipo não podemos mandar entrevistas para as outras pessoas, etc. Mas eu acho que dentro da comunidade, dentro né, de alguns projetos é possível organizar, que é tipo, vamos fazer projeto junto, tá? Tipo, você faz alguma parte para mim. Então, ok, acho que isso pode funcionar, na verdade. Você pode ah, falar com as pessoas diferentes que fazem essas coisas. Ah, É. Carolina, duas coisas se eu puder te aconselhar em relação a esse ponto, né? A primeira é, você vai ouvir muita coisa, vai ler muita coisa, de diferentes estilos de moderação, mas na hora de aplicar, seja você mesma. Nunca deixe de ser você mesma. É você ali que está conversando, não tente imitar o estilo de ninguém. Crie o seu próprio jeito. Eu acho que é uma coisa que ajuda bastante, otimiza. E uma outra eu esqueci, mas eu acho que é ser você mesma, eu acho que é o principal contribuidor disso. E a outra é assim, um grupo de discussão, ou uma IP, Uhum. ela é uma conversa, mas é uma conversa estruturada, uma conversa controlada, uma conversa com técnica. Então, se você é uma pessoa que gosta de conversar, conversa bem, já é 70% do caminho andado. É só você aplicar a técnica, aplicar a estrutura a partir disso, né? Acho que eu nunca vi um moderador bom que não gostasse de conversar. Então, é uma coisa que ajuda também. Mas eu acho que também, quando você tem experiência, você já, como se chama? Você já tem algumas dicas com que Uhum. começar a Sim. conversa, como fazer isso, porque, tipo, sim, você pode ser uma pessoa extrovertida, e para uma pessoa extrovertida, em teoria, seria mais fácil fazer essas coisas, mas acho que não necessariamente, na verdade. Ah, E é muito importante também analisar as entrevistas. Eu não digo sobre análise, sobre as recomendações para o claro. cliente. Não, 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 não. Tipo, analisar o roteiro. Olha, eu não compreendo. Para que serve aquela pergunta? Para Uhum, quê? uhum. Serve para isso, isso. Por que você... Mas durante a entrevista você fez alguma coisa. Por que você faz isso dessa maneira? Tipo, é necessário prestar atenção a algumas coisas para compreender Sim, melhor para que foi feito. sim. Neste caso, sim. Mas aí vem a técnica, né? Aí vem a parte de você estruturar, de você ter a técnica para conversar. Mas acho que você gostar de conversar é uma coisa que ajuda muito, assim, na hora de você aplicar. E é claro, o que você tem como assunto para quebrar gelo, o seu tom de voz, né? Tudo contribui. Aí faz parte de uma técnica que você vai aplicando do seu jeito. É basicamente assim que acaba, às vezes, muitas vezes acontecendo. Eu vou falar Mas da eu minha acho que. experiência. Pode falar, Júlia, desculpa. Não, não. Acho que a minha internet está um pouco instável. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, eu tô. Sim?
É que apareceu uma Tá? mensagem que minha internet está instável. Às vezes Carolina, dá eu vou uma falar da minha pipocadinha experiência, leve, ou mas a imagem voltou? não flui 100%, mas sim. Voltou? Ok. Carolina, eu vou falar da minha experiência porque eu comecei a moderar totalmente assim no susto. Eu também era assistente de pesquisa no instituto. A minha chefe estava, que era gerente na ocasião, estava doente e ela tinha que moderar uma entrevista. Ela falou assim: Duda, é com um médico, a gente vai falar com um oftalmologista, um assunto totalmente delicado que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E você vai ter que moderar, porque a gente não pode cancelar, a gente tem que terminar o projeto hoje. E foi totalmente no susto. No começo, você vai se desesperar, normal. Eu acho que assim, ninguém nasce sabendo, né? Então, assim, no começo você vai é, realmente querer tentar fazer todas as perguntas do roteiro né, na ordem que tá ali, querer cobrir todas aquelas perguntas. Mas eu acho que o mais importante foi uma coisa que o Fábio falou: ser você mesma. Assistir outras entrevistas é importante? É. Mas eu acho que o que dita a pesquisa é o ritmo. Então, você encontrar um ritmo confortável para você encaixar toda aquelas perguntas e você não se prender ao roteiro, tá? Acho que 99% das pesquisas que eu fiz, eu não consegui fazer todas as perguntas do roteiro. É muito comum, né, a gente não conseguir cobrir tudo. Eu acho que o mais importante é você saber os objetivos da pesquisa e o que que você precisa responder com aquela entrevista, né? E, e, e achando a sua maneira de moderar, né? Eu já assisti moderação de outras pessoas que eu não me identifico, eu falo, nossa, não é o estilo de moderação que eu faria, mas dá certo para aquela pessoa e dá certo para o cliente, então tá tudo bem. Então é só você achar a sua maneira de moderar. E é isso. E é a tentativa e Interessante. erro. Ninguém vai ser no começo perfeita. Minhas primeiras moderações eram terríveis, mas depois a gente vai, Eu vai tenho totalmente lapidando. outra experiência, porque eu tinha muitas preparações antes de fazer a primeira entrevista. Ou porque, Hum, tipo, trabalhando com os clientes, tipo Coca-Cola, etc., tipo, não dá para fazer a entrevista. Como se chama? Você pode fazer a sua entrevista pode ser não tão perfeita, mas deve ser uhum. bastante boa. Por causa disso, eu passei por muitas preparações. E, tipo, eu fiz a primeira entrevista quando eu tava pronta, eu assisti muitas entrevistas, muitos grupos focais. Eu acho que isso aconteceu também por minha chefe, porque ela é uma pessoa com bastante ansiedade. Por causa disso, ela não podia dar algumas entrevistas para uma pessoa que não esteja preparada. Eu acho que também por causa disso. E roteiro, eu faço todas as perguntas. Mas o que significa todas as perguntas? Todas as perguntas estão escritas, mas, com certeza, se o respondente espontaneamente começa a contar algumas informações, eu compreendo que, olha, tem algumas perguntas, mas ele ou ela já me disse sobre isso. Com certeza não vale a pena repetir, mas tipo, tudo é muito importante. Mas é técnicas diferentes, eu acho. Mas, na verdade, por exemplo, de novo, experiências diferentes. Eu acho que quando tem preparação, você na sua cabeça, você já tem a estrutura na sua cabeça. É muito mais fácil quando você compreende. Começamos com aquele tema, depois falamos sobre isso, depois falamos sobre outra coisa. É muito mais fácil para falar, mas talvez depende da pessoa, né? Eu acho Silvia, que... você tem. Oi, Ah, não, alguém só quer falar? para fechar, para agradecer as dicas, né? Eu acho que também cada um vai ter um perfil, né? Tem gente que vai no susto mesmo e é isso, não tem outra escolha, e tem gente que gosta de se preparar mais. Acho que no meu caso, eu gostei bastante das dicas da Júlia, porque eu sou uma pessoa que eu preciso, assim, me preparar muito para eu, né, sentir confiança ali. Então, mas muito obrigada pelas dicas, eu acho que ajudou a clarear bastante.
Em relação Imagina. a perfil de respondentes também, vai ter aqueles que você vai ter que exigir muito para que ele fale o mínimo, que é um pouco o que a Júlia descreveu na Rússia, né? Acho que de cada 20 Uhum. pessoas, 17 na Rússia devem ser assim, e 3 no Brasil são assim com certeza. É, tem aquele perfil que a pessoa fala bastante, mas aí você tem que dar uma controlada e ir direcionando. Mas tem aquele perfil, e às vezes acontece comigo, a pessoa vai bater dos pontos do roteiro sem perguntar. Você faz a primeira pergunta e a pessoa vai fazendo o roteiro. Quando ela termina o roteiro, quando ela termina de falar, eu bati assim 20% do roteiro. Aí eu falo, nossa, aí a pessoa fala assim, eu tô falando demais, né? Eu falei, eu tô achando ótimo, você acabou de descrever um capítulo inteiro aqui do roteiro, vamos para a próxima pergunta. Então, assim, cada um é um perfil, cada um é uma situação, cada um é uma realidade, e aí você vai se adaptando a essas situações. Tem pessoas que vão ser super, como o Fábio falou, vão conversar com você numa linha do tempo exatamente coerente. Tem pessoas que vão dar voltas e voltas e voltas. Então, vai depender muito do perfil do respondente. Nossa, eu acho maravilhoso quando isso acontece, quando o respondente já começa a ticar todas as perguntas, eu falo, graças a Deus. Eu falo, só tô Que anotando salva o aqui. meu tempo, salva o tempo dele, e essa é a melhor pesquisa, é a melhor conversa, porque tudo flui naturalmente, né? É sem esforço. Então, significa que o roteiro, primeiro, está bem construído, Roteiro é né? bom. Então, a ordem das perguntas está super coerente. E segundo, que aquela pessoa, ela está realmente ali de verdade, querendo te responder. Porque, às vezes, também, quando a pessoa não começa a responder o que você perguntou, às vezes ela não está nem conseguindo expressar, né, aquilo que ela quer. Então, isso É, também pode ser um problema. e também outra, se puder chamar de dica, vai para Carolina e quem, né, quiser. A gente tem o fator cliente, que geralmente tem que aprovar o roteiro, né? E uma coisa que é bastante comum de escutar é mais, não, mas tem muita pergunta. Para que essa pergunta? O que que eu vou fazer com essa pergunta? E muitas vezes a gente bota uma pergunta que ela é um aquecimento mental para a pessoa começar a se aclimatar por exemplo, para falar do supermercado, para ela realizar que a gente está falando do supermercado, não está falando de compra, a gente não está falando de preço. A gente vamos construir os blocos, né? Vamos do macro para o micro. Então é importante ir direcionando o pensamento da pessoa que está passando por problemas durante o dia, que está, sei lá, está feliz com um outro assunto que não tem nada a ver com o qual a gente vai falar, e não dá para entrar direto na resposta que a gente quer. A gente tem que ir construindo um processo que vai aclimatar a mente da pessoa, o cérebro, literalmente, para chegar onde a gente quer chegar. Sem direcionar a resposta, que também né, que é a questão de saber formular pergunta e tudo mais, deixar bastante aberto, mas Carolina, talvez, né, em alguns processos, você já passou por isso, é isso, o cliente vai falar, para que essa pergunta? O que eu faço com a resposta? Às vezes a resposta sua é nada. Com essa resposta você não faz nada, você não tira insight, mas você depois vai ter uma resposta melhor. E aí é a técnica, né, da criação de roteiro também, que é outra coisa linda de se fazer, né? Sim. Tem algumas outras sugestões sobre o presente, não sei, desafios, ou talvez perguntas também. Por que não? Mais alguma pergunta, pessoal? Silvia, você quer complementar alguma coisa, alguma dúvida que você tenha nessa transição de carreira? Queria comentar só, eu tô com o meu caderninho aqui, já fazendo várias anotações, porque foi bem rico esse encontro, né? Anotei várias coisas aqui, e conforme vocês foram falando, me lembrou bastante da minha experiência com RH, né? Na parte de recursos humanos, porque eu sou mais da quali, né? Da qualitativa, porque fazia muita entrevista, e é bem isso que vocês falaram, né? A gente tem lá um roteiro, vai fazer entrevista com o candidato, até para a gente conseguir comparar as pessoas, né? As respostas, a qualidade das respostas. Eu sempre, no comecinho, quando eu fui estagiária, quando eu fui assistente e tudo mais, as minhas primeiras entrevistas não eram maravilhosas, eu seguia bem o roteiro.
depois você vai pegando a manha do negócio, né? Depois você vai pegando o jeito, você vai fazendo perguntas. Às vezes você tá tão interessado na pessoa que tá ali te respondendo que surge uma pergunta de uma resposta que ela deu, né? Então vai sendo muito natural, né? Então quando eu me permitir ser eu mesma, eu sou um pouco mais introvertida, eu falo bastante, mas assim, eu sou um pouco mais introvertida, não é introversão que vai ser problema para fazer uma entrevista. Então, ser você mesmo, né? Então, conforme vocês foram falando, eu fui pensando assim, poxa, eu tenho algumas características já que podem me ajudar a fazer essa transição, né, pro mercado. Lógico que eu tenho muito para aprender ainda da parte quantitativa e tudo mais, né? Mas foi bem interessante, assim, tudo que vocês trouxeram, até a parte que o Christian falou ali do quebra-gelo, né? Quando eu vou fazer uma entrevista de vaga de emprego, assim, né? Eu não chego para a pessoa já perguntando quais foram os resultados, quais foram as metas que você bateu, né? Como que você lida sob pressão? Você não vai, você vai fazendo um aquecimento, um quebra-gelo com a pessoa e depois vem as perguntas-chave, né? Então, eu consegui fazer esse link, né, entre a minha experiência de RH da qualitativa. Lembrei mais uma coisa. E como eu lidava com líderes, né, como o HRBP, eu via que eles valorizavam bastante essa parte de agilidade, dados, número, e eu ia tendo que ir com o meu jeitinho, mostrando para eles, fazendo provocações, que é a palavra bonita que o pessoal gosta de usar hoje em dia no mundo corporativo, né? Fazendo provocações, fazendo perguntas, dando uma cutucadinha aqui, uma cutucadinha ali, para eles entenderem o que que eu estava querendo trazer para eles, né? Então, acho que isso daí foi bem valioso. Fiquei mais empolgada até para continuar meus estudos para conseguir entrar numa oportunidade assim. Então, só tenho a agradecer. Oi, Imagina. Só, Acho que você falou, acho que quero só deixa eu complementar. Ela falou um ponto importante. A gente tem que deixar o respondente perceber que o interessar é ele a pessoa que a gente está interessada, e não o Perfeito, contrário, né? Então, perfeito. assim, é, não colocar o holofote nele, mas falar assim, olha, eu tenho interesse genuíno em saber quem você é, em saber o que que você faz, em saber o que você pensa. Então, é colocar uma importância e deixar ele saber dessa importância, né? De que o interesse da gente é nele, e não ao contrário, não é ele que está interessado na gente. Né? Desculpa, a Júlia pode complementar. Mas eu quis adicionar que, na verdade, eu acho que é importante dar sentido do que não é entrevista. Que tipo, você está falando, Sim. não tem aquela coisa tipo a pergunta é a seguinte, é isso. O que você acha sobre isso? Você está falando, tá dizendo que olha, e por que você pensa essa coisa? O que você pensa sobre, não sei, algumas pessoas nós dizemos sobre não sei, essa coisa. O que você acha sobre isso? Faz sentido para você? Que tipo é só uma conversa. Você não está lendo as perguntas palavra por palavra, mas para isso você tem que mais ou menos saber as perguntas, saber o roteiro. E neste um, caso pode dar sentido do que você não tem roteiro, tipo não tem roteiro, tipo só é uma conversa. É um como se você medidor estivesse bom. num primeiro date e você está super interessado em saber quem é essa pessoa, entendeu? Você tem que É isso mostrar aí. que realmente você quer saber quem ela é. Um medidor bom, e uma coisa que o Christian falou muito bem, né, a questão do condutor, do bom condutor, um medidor bom para saber se a entrevista foi boa ou não, ou o grupo foi bom ou não. Quando você termina, as pessoas falam: Nossa, já? Nossa, eu achei que ia ser chato, mas foi tão legal. E assim, às vezes médico, assim, que eu tô conversando 1 hora e meia, 2 horas, entrevista de 1 hora, médico, nossa, mas não, vamos continuar conversando. Já teve médico que falou isso, né? Ou paciente, né? Paciente ali com uma doença grave, o cuidador de um paciente com doença grave, que até manda áudio pro recrutamento depois, pô, adorei, foi muito legal. E assim, você mede se foi boa essa condução muito por isso. Claro que não vai ser toda entrevista, mas se isso acontecer em algumas situações já quer dizer que você está num caminho bom, assim. E exatamente o que a Duda falou.
Era exatamente o que eu ia falar, e agora eu vou só complementar, que é se a pessoa se acha um pouco mais fechada, ou não se acha engraçado, ou seja, lá, ou não se acha muito expansível, eu acho que isso é o que menos importa. Para o entrevistado participar e falar bem, né? Para o participante falar bem, ele tem que se sentir, é isso, é o que a Dora falou, valorizado, porque é o tempo dele, e muito mais do que isso é uma questão de ego e de humanidade, assim, a gente já apanha tanto no nosso dia a dia, né, seja pelos impostos, seja porque quem a gente votou não ganhou, seja porque a gente, enfim, não interessa, a gente quer ser valorizado, quer se sentir que vale a pena a nossa existência e que se estão me colocando numa tela ou na frente de alguém ou numa sala com quatro ou com, né, onde inclusive você pode se achar mais feio, você fala, poxa, desse grupo aqui eu sou mais velho. Já começa, então assim, mostrar para a pessoa que ela tem espaço, que ela é ouvida, que não interessa a minha opinião, interessa a sua, de forma verdadeira. E isso é dar atenção verdadeiro, é ter interesse na pessoa. E aí eu acho que não é um entretenimento. É legal quando é divertido, as pessoas riem, mas isso acontece. E tem assunto que não vai rolar risada. E tem assunto que rolar risada quebra o clima que você tem que ter. E às vezes as pessoas vão chorar de emoção com o depoimento de alguém, e lindo que isso aconteceu, porque é um momento de verdade que a gente conseguiu quebrar aquela bolha, né? Então é ser verdadeiro e valorizar a pessoa. Não se preocupe em entreter, em ser divertido, legal. Isso aí. É Só muito uma coisa. divertido. Ah, desculpa. Oi, desculpa, desculpa. Só uma coisa que eu queria complementar. Gostar de Aham. conversar não tem a ver com introversão ou extroversão. Tem pessoas que são introvertidas e gostam de conversar, elas só não conseguem, mas elas gostam. Então, assim, você gostar de conversar, você pode, né, Silvia? Você falou que é uma pessoa mais introvertida, mas se você gosta de conversar, já é meio caminho andado. Então, é gostar de conversar. Sendo introvertido ou extrovertido, é gostar de conversar. Eu quis adicionar uma coisa sobre o que o Chris disse, que às vezes acontece situação quando no final da entrevista a pessoa diz que, olha, foi tão interessante participar na entrevista. Como, como isso pode ser interessante para você? Porque você não recebeu nenhuma informação nova. Eu estava te perguntando durante toda a entrevista, mas parece que tem falta de atenção. Tipo, frequentemente as pessoas não têm essa situação quando alguém te está ouvindo por bastante tempo, te pergunta sobre as suas sugestões, sobre os seus pensamentos, tudo isso, que depois de tudo isso que aquela pessoa estava falando, não recebeu nenhuma informação nova de você, mas desde que, ai, foi tão interessante, é divertido. É, Uhum. com certeza. Ser ouvido e ser valorizado é, é um sentimento bom, né? Então, por isso. Sim. E eles estão vendendo para a gente três coisas mais importantes, que é o tempo deles, que é o passado deles e é a opinião deles. Então, a gente tem que deixar eles saberem disso, que, olha, o que você está nos dando são as três coisas mais valiosas que você tem, que é o seu tempo, a sua opinião e o seu passado, que é o que já aconteceu, né? Então, eles têm que saber que eles estão sendo valorizados por isso. E a maneira que você tem de demonstrar isso é sendo empática, é dando espaço, é respeitando e se colocando numa posição totalmente neutra. Então, eu já escutei coisas que eu não concordava, que eu não gostei, mas assim, não tô ali para julgar, né? Então, assim, estou ali como uma pessoa, eu não estou ali como a Duda, né? Eu tô livre dos meus julgamentos, da minha história, eu estou ali como uma pesquisadora. Então, se eu ouvir uma coisa que eu não concordo ou que não faz parte de um valor ou uma crença minha, não é de mim que eu estou sendo que está sendo pesquisado, é sobre o outro, né? E isso é um desafio, né, Gente, Duda? estamos. Porque, desculpa, é, Imagina. às vezes a conversa tá tão legal que você faz parte dos outros.
Mas não, você tem que se lembrar que você está Sim. fora. E às vezes, até no final de uma de um grupo, você fala assim, pô, queria ser amigo daquela pessoa. Não interessa se você queria ser amigo daquela pessoa, porque é profissional. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com. E eu não sou de conduzir, mas eu observo o condutor, o facilitador, então, assim, tem que tomar muito Uhum. cuidado com as expressões, com nossa, você acha mesmo? Sim. Será? Assim, tomar muito cuidado com Uhum. perguntas que você não está perguntando, você está criticando, você está afirmando que está errado, você está afirmando que a pessoa pagou mico, sei lá. Então você tem que tomar muito cuidado em não se envolver. Tem que estar. Se está divertido, ajude a ser divertido, ajude o clima Uhum. a acontecer para que a verdade saia o mais natural possível. Mas tomar muito cuidado, porque você não faz parte deles. E que se você faz, eles podem se criticar, se apoiar, se etc. A gente Uhum. tem que tomar muito cuidado ao fazer isso para não enviesar. Exato. Assim, eu já quase fiz um diagnóstico meu durante a entrevista. Eu já fiz um projeto e todos os sintomas que a pessoa ia falando, eu falava, gente, eu tenho isso, eu tenho certeza que eu tenho isso. Eu E também já passei por isso. eu não podia falar para a pessoa, nossa, eu também sinto isso, nossa, também acontece isso comigo. Então, assim, você tem que colocar como se fosse um véu aqui e falar assim, bom, daqui para cá, sabe? Porque senão você realmente começa a se envolver e começa a querer a tratar aquilo como uma conversa. E na verdade, não, você está investigando, é diferente. Acho que é um, Pode falar. desculpa, é um processo de submersão. Você vai para a superfície e submerge, vai para a superfície e submerge, vai para a superfície e submerge. Então, por exemplo, tem alguns assuntos que são mais, dão gatilhos em mim. Então, por exemplo, eu tenho 3 parentes próximos que tiveram câncer de pulmão, 2 deles morreram. E eu faço projetos sobre câncer de pulmão. Então, eu sei o que a pessoa está dizendo ali, porque eu já vivenciei isso. Só que eu não me deixo levar, porque eu tô ali como um profissional, mas isso é exatamente o que perguntar. A parte da jornada do paciente, ali, você até já sabe meio que a resposta, né? Então, assim, então você ao mesmo tempo, é o princípio, como é que é? É o gato de Schrödinger, né? Você tá lá e não tá ao mesmo tempo, né? Então você acaba tendo essa questão. Você vai para a superfície, submerge, vai para a superfície, submerge. Então você pode ter um envolvimento com aquilo, mas você está à parte verificando. E ao mesmo tempo você cria essa conexão com a pessoa, porque você sabe o que ela está sentindo e a coisa vai. Então, assim, é muito difícil essa questão da condução, mas quando ela dá certo, e dá certo muitas vezes, você tem muita informação interessante aí. E com o tempo, também você vai pegando as manhas de ver se a pessoa está falando a verdade, se ela não está inventando aquilo. São técnicas que você Isso começa, aí. faz uma pergunta de uma maneira diferente para ver se ela dá a mesma resposta. Então, assim, com o tempo a gente também fica meio que expert em mentira, tá? É Não, bem. você pega muito fácil. E se a pessoa vai responder bem também, batendo o olho no oi da pessoa, você já sabe se vai ser um bom É, entrevistado ou não. E se ela tá mentindo, porque como eu faço muita pesquisa técnica, né, de coisas técnicas de medicina, né, então você já percebe muito fácil quando a pessoa tá tentando te dar um meter o louco lá com você. gente, 2 horas, tá vendo como tá passando, como passa rápido? Vocês têm Eu mais acho alguma pergunta? Ou Eu vocês acho que querem a última continuar? parte passou rapidamente, porque começamos a dar dicas, 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 mais dicas A para gente saiu fazer muito do roteiro de Sim. vocês? A gente saiu muito do Sair um roteiro? pouco. o roteiro, mas acho que não só a Carolina tem esse tipo de perguntas. Eu acho que tem bastante pessoas com as mesmas perguntas, por causa disso, vale a pena, vai ser útil. Só é necessário, vamos escrever sobre isso no vídeo, que, gente, tem parte sobre dicas. Uhum. Eu acho que a gente Enfim. também, para próximos encontros, a gente pode juntar, por exemplo, pessoas que estão em transição, vocês mesmas podem trazer, olha, gente, eu tenho essa dúvida, aí a gente traz pessoas experientes que possam ajudar. Sim, trocas. Então a gente vai deixar aberto para próximos encontros para a gente também trazer mais dicas para vocês, tá bom? Tudo bem.
Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Adorei vê-los aqui hoje. Caras novas. Cris, adorei te ver. Fábio, como sempre, super ativo aqui na comunidade. Eu fico feliz que a comunidade ela esteja chegando em pessoas novas, principalmente em transição de carreira. E eu e a Júlia, desde o começo, né, Júlia, esse foi o nosso propósito, em causar impacto nas pessoas. Porque conhecimento parado é conhecimento perdido, né? Então, É isso aí. a gente quer disseminar isso. Obrigada, gente. Obrigada Obrigado. mesmo. Valeu. Prazer. Valeu, gente. Boa Boa noite. noite para Prazer, todos. igualmente. Tchau, tchau.